Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber por aqui, mais uma semana, mais uma aula para a galerinha aí do 9º ano do Colégio Militar de Curitiba. Esta semana, pessoal, nós estamos dando início, eu digo nós, eu, vocês e o professor Ezequiel, que é quem brilhantemente faz todo esse trabalho aí de slides e tal, tudo que vocês veem projetado aqui, obra do professor Ezequiel, a quem eu sempre acredito a satisfação, de trabalhar com ele, tá? E ter esse conhecimento aí adquirido junto com ele, tá bom? Então, pessoal, olha só, essa semana a gente começa a tratar sobre o livro Casos Extraordinários, Sherlock Holmes, Casos Extraordinários, em que nós temos 4 contos para poder estudarmos e temos uma AP na próxima semana. Nós decidimos, já que nós temos 2 semanas para poder trabalharmos isso, o professor Ezequiel e eu decidimos fazer o seguinte, trabalhar esta semana acerca do autor do conto e algumas particularidades dele, e na semana que vem especificamente trabalhar sobre o livro em si, tá bom? Isso para que vocês possam ganhar em mais uma semana estudando o livro, tendo os contos rapidinho, acredito que 1, 2 dias no máximo, se você sentar aí tirando alguns momentos aí de leitura durante a semana, vocês conseguem acabar rapidinho esse livro, tá? Então, neste encontro, nesta aula, a gente vai falar primeiro sobre o autor, Conan Doyle. Então, Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes. Eu vou sumir aqui para que vocês possam ir visualizando, tá bom? Todo o slide aí, vocês não precisam me ver não. Então, vocês vão visualizando o slide e a gente vai batendo um papo sobre ele. Então, quem foi o Arthur Conan Doyle, pessoal? Ele foi um escritor e médico britânico, Ele nasceu em 1859 e viveu até 1903. Ele é autor das histórias do imortal detetive Sherlock Holmes, que superou a fama de seu criador. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que a personagem, o Sherlock Holmes, que foi criado por Conan Doyle, acabou por se tornar mais conhecido do que o próprio autor. Então, no mundo inteiro, por exemplo, onde você for e perguntar sobre Sherlock Holmes, provavelmente as pessoas vão saber do que você está falando. Não necessariamente as pessoas vão conhecer acerca do Arthur Conan Doyle. Por quê? Porque é aquele tipo que a personagem, a criação torna-se maior do que o criador. Ou seja, o Sherlock Holmes tornou-se mais famoso do que o próprio Arthur, tá? Do que o próprio Conan Doyle nesse caso. Então, Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo, Escócia, no dia 22 de maio de 1859. Filho de católicos irlandeses, estudou no colégio Stonyhurst, onde concluiu o colegial em 1875. Em 1876, ingressou na Universidade de Edimburgo, concluindo o curso de medicina em 1881. Ou seja, ele ingressou na universidade em 76 e formou-se em medicina 5 anos depois, em 1881. Entre 82 e 1890, exerceu a profissão em Saltire, na Inglaterra. Ou seja, ele chegou, antes de trabalhar como escritor, a trabalhar como médico. Ele exerceu a profissão de médico, que foi para o que ele se formou. Sua carreira literária, tá? Então, aí aqui eu posso aparecer de novo, pequenininho aqui, porque eu não vou atrapalhar vocês a visualizar, tá bom? Carreira literária de Conan Doyle. Olha só, ainda estudante, ele começou a escrever pequenas histórias. Em 1887, veja que no período em que ele ainda trabalhava como médico, repara que ele atua como médico de 1882 a 1890. Vou chegar aqui para o ladinho para que você consiga visualizar. A 1890. Tá bom? Então, olha só, aqui ele começa em 1887, ainda atuando como médico, ele publicou na revista de bolso Beats Christmas Annual, a história de um estudo em vermelho, tá bom? A primeira publicação de Sherlock Holmes, ou a primeira publicação, melhor, de Conan Doyle foi um estudo em vermelho, que é um conto de Sherlock Holmes. O Estudo em Vermelho se converteu no primeiro dos 60 outros contos policiais em que aparece sua criação máxima, o famoso detetive Sherlock Holmes. Tá? Em fevereiro de 1890, Conan Doyle teve sua segunda história intitulada O Signo dos Quatro, publicada na revista Lippincotts Magazine. O sucesso dos contos de Arthur Conan Doyle teve início em julho de 1891, ou seja, 4 anos depois da primeira publicação dele, que foi em 1887. Em 1891, ele tem o primeiro sucesso, quando a revista Strange Magazine publicou O Escândalo na Boêmia. Então, esse foi o primeiro sucesso dele. Outra criação de grande destaque em suas histórias é o Dr. Watson. Tá? Ele é um médico leal, porém intelectualmente lerdo, que acompanha Sherlock Holmes em suas aventuras.
Por isso que, normalmente, nas histórias de Sherlock Holmes, a gente ouve muito que, dentro de uma indagação, né, do Dr. Watson, o Sherlock Holmes fala para ele assim: é elementar, meu caro Watson. Esse é um bordão muito conhecido nas histórias de Conan Doyle, né? Na história de Sherlock Holmes, quando ele fala elementar, elementar quer dizer fácil, ou seja, cheguei a conclusões de maneira fácil. E o Watson, que era um médico e tal, ele tinha essa dificuldade de acompanhar um raciocínio impressionante do próprio personagem, do Sherlock Holmes, tá? Há em seus livros um constante duelo entre o detetive, e seu inimigo oculto. O desenlace vem sempre carregado de forte dose dramática. A expressão de Sherlock Holmes, ante a admiração de seu inseparável companheiro elementar, veja aí, elementar, meu caro Watson, entrou para a linguagem cotidiana, né? As pessoas hoje em dia, inclusive até hoje, brincam com essa frase quando quer se referir que alguma coisa que se deduz é algo fácil. A morte de Sherlock Holmes, olha só que interessante. Em 1893, Arthur Conan Doyle publicou O Problema Final, quando resolveu matar, né? Matar entre aspas, o detetive Holmes, junto com seu inimigo mortal, o vilão Moriarty. Porém, as manifestações de desagrado e a pressão de seus leitores fez o escritor trazer de volta o detetive na história A Casa Vazia, com a explicação de que apenas Moriarty havia caído nas cataratas de Reichenbach. O conto foi publicado originalmente no livro A Volta de Sherlock Holmes. O que acontece aqui, galera? Na verdade, o Conan Doyle está saturado, né, de se escrever sobre o Sherlock Holmes, até mesmo porque o personagem tornou-se mais famoso do que o próprio autor, e já com o desejo de migrar para um outro tipo de publicação, outro tipo de escrita, ele deseja matar, digamos assim, o próprio personagem, a própria criação que ele fez. Ele faz isso, só que há uma repercussão mundial contrária a essa suposta morte do Sherlock Holmes, tá? E aí, por essa pressão dos leitores, né, que aguardava cada publicação de uma nova história, o autor, o Conan Doyle, ele faz com que haja um ressurgir do Sherlock Holmes, com a explicação de que naquela batalha no penhasco, apenas o Moriarty, né, que é o vilão ali da história, apenas ele tivesse caído ali, tivesse de fato morrido. E o Sherlock Holmes vem aparecer numa outra história. Impressionante, né? Isso. Seus últimos anos, tá? Após a morte de seu filho mais velho nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, Arthur Conan Doyle sofreu uma crise existencial e encontrou consolo no espiritismo. Conan Doyle decidiu então difundir sua crença, a do espiritismo, com a publicação das obras A Nova Revelação, isso em 1918, A Chegada das Fadas, em 1921, e A História dos Espíritos. O grande sucesso dos contos de Sherlock Holmes levou o escritor Arthur Conan Doyle a publicar suas fascinantes histórias ao longo de 40 anos, ou seja, ele foi publicando as histórias de Sherlock Holmes ao longo de 40 anos de vida, tá? Não que ele teve apenas 40 anos de vida, mas desde o primeiro conto até o último foi um total de 40 anos. Ainda hoje, seus contos continuam a despertar o interesse de jovens e adultos de tal forma que o seu endereço fictício, a 221B, na Back Street, em Londres, abriga hoje o Museu do Ilustre Detetive, atraindo um grande número de visitantes de várias partes do mundo. Então veja, na história de Sherlock Holmes, ele cria, né, uma narrativa, um endereço que não existe na verdade, não existe, né? Ele cria o endereço 221B, na Baker Street. A Baker Street em Londres existe, essa rua existe, mas o endereço que ele deu como moradia do Sherlock Holmes, a 221B, não existe. Só que, por conta da fama do detetive, da personagem criada pelo Arthur Conan Doyle, fizeram um museu, né? Nesse suposto endereço, fizeram um museu do Sherlock Holmes em Londres. E é uma coisa que atrai turistas do mundo todo até o dia de hoje. Em 1902, o rei Eduardo VII concedeu a Doyle o título de Sir, pela publicação de diversos artigos a favor de seu país na Guerra dos Boeres e no livro A Guerra na África do Sul, lá de 1900. O autor publicou também 6 volumes da obra The British Company in Flanders, tá? Em 1916 e 1919. Arthur Conan Doyle faleceu em Comberwild, Inglaterra, no dia 7 de julho de 1930. Tá? Foi quando chega a fim a vida aí do nosso brilhante autor, né, pessoal? As principais obras de Conan Doyle, tá? Um Estudo em Vermelho, isso em 1887, o primeiro dos vários contos que ele escreveu, né, sobre Sherlock Holmes. O Signo dos Quatro, em 1890. Um Escândalo na Boêmia, em 1891. O Mistério do Vale Boscombe, em 1891, também.
As Aventuras de Sherlock Holmes, 1892, o Ritual Albus Grave, que é inclusive um dos contos que nós temos, né, nos casos extraordinários, o Problema Final, em 1893, o Arquivo Secreto de Sherlock Holmes, em 1902, o Cão de Baskerville, em 1902, A Volta de Sherlock Holmes, em 1905, é aquele em que ele faz o personagem, né, que supostamente havia morrido. Ele faz reviver o personagem devido à pressão popular. O Mundo Perdido, em 1912, O Detetive Moribundo, em 1913, O Vale do Terror, em 1915, e A Vampira de Sussex, em 1924. Essas são as principais, não são as únicas, óbvio, tá? Mas são as principais histórias, obras aí de Arthur Conan Doyle, esse gênio, criador do personagem Sherlock Holmes, tá? E para nós finalizarmos, veja aí, é um erro grave formular teorias antes de conhecer os fatos. Sem querer, começamos a mudar os fatos para que se adaptem às teorias, em vez de formular teorias que se ajustem aos fatos. Sherlock Holmes, tá? Então essa é uma frase aí do personagem querido Sherlock Holmes, sobre quem nós iremos trabalhar ao longo desta semana, tá, pessoal? Aí vocês veem, deixa eu sumir aqui, para que vocês vejam imagens, né, dele, a famosa silhueta, né, como se chama, a famosa silhueta com o cachimbo do Sherlock Holmes, tendo ao fundo aí o Big Ben, lá em Londres, tá? Pessoal, dessa maneira nós ficamos aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até as nossas lives e a nossa próxima semana em que trataremos acerca do livro, tá? Casos Extraordinários. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Até mais.